Palavra de Deus se encontra nesta manhã, nesta fase do Natal, no Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, versos 26 a 56. Nós vamos ler a palavra de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor entre em cada coração, que o Senhor nos esclareça, nos edifique nesta manhã. E a narrativa então de Lucas 1, a partir do verso 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel,
lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Neste momento tremendo na vida de Maria, ela compõe um salmo, um tremendo salmo, que passou a ser conhecido por Magnificat. Ouça mais uma vez o salmo de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Chegou aos nossos ouvidos mais uma vez a palavra do Senhor. Anos atrás, um garoto foi exposto a uma substância alucinógena. E sob o efeito então dela, ele começou a ter a sua alucinação. E uma das coisas que aconteceu é que ele, por exemplo, começou a ver-se a si mesmo como muito grande e seu pai pequeno naquele momento. Nós estamos debaixo de uma droga maligna e mundana que tem nos dado alucinação. Nós nos enxergamos numa dimensão que não é real, não é verdadeira. E mais, terrivelmente, nós não enxergamos Deus na dimensão que pertence a Ele. E a palavra de Deus vem nesta manhã para nos tirar dessa alucinação, nesta temporada de Natal, quando de uma forma em particular nós nos voltamos para esse momento tão chave, quando se inicia o cumprimento das promessas do Velho Testamento por séculos, sobre o Cristo que viria. E então começa com o nascimento, e que vai ser então algo que se estende até a cruz, ressurreição e finalmente a consumação dos tempos, a segunda volta de Cristo. Nesta temporada de Natal nós precisamos nos expor a palavra, particularmente este Salmo de Maria, e então sairmos desta alucinação, desta droga que o diabo e o mundo têm colocado em nossas mentes e coração, e tem nos levado a distorções que nos causam muitos males, que nos prejudicam e nos mantêm numa morte até espiritual, se não formos libertos. Houve um grande compositor no passado chamado Bach, século XVIII, escreveu grandes peças musicais clássicas e de orientação espiritual cristã. E uma das peças que ele escreveu, tremenda peça musical de 12 atos, se chama Magnificat. De onde vem esse título e sobre o que é essa peça musical? É sobre este Salmo de Maria, que recebe esse título no latim Magnificat, porque no latim o verbo aqui, minha alma, engrandece, tem esta ideia então de engrandecer, magnificar, magnificat. Maria vai visitar Isabel e Deus está agindo nas duas mulheres conforme o seu plano. De Isabel vem João Batista, que há de anunciar o caminho do Senhor conforme havia sido profetizado. E de Maria, então, vem Jesus Cristo, então, o Salvador. E há esse encontro tremendo, e essas duas parentes ficam juntas por 3 meses.
Maria, como uma jovem, bem jovem ainda, judia, conhecia a palavra, memorizava a palavra. E ela então, ali durante esses 3 meses, compõe estes salmos que refletem muito da palavra de Deus do que é dito no Velho Testamento, nos salmos em particular. E sai então esse tremendo trecho, esse tremendo salmo Magnificat, que pode nos abençoar de uma forma tremenda, nos levando a uma lucidez espiritual, que então será de grande bênção e edificação para as nossas vidas. E é preciso sair dessa alucinação que o diabo e o mundo têm colocado e chegarmos a essa lucidez desse salmo para então realmente experimentarmos o Natal do Magnificat. Que o Senhor lhe dê um Natal do Magnificat. O Natal que lhe traga lucidez diante dele, lucidez sobre quem você é e quem é Deus. E então Deus seja quem Ele é na sua vida. E você seja aquele que você deve ser diante de Deus, o seu Senhor. Tenha um Natal, então, do Magnificat. Este é o verdadeiro Natal. Quando nós recebemos o peso e o impacto deste salmo de Maria em nossas vidas. Alucinação, distorção. Quem é Deus? Quem nós pensamos que Deus realmente é? Quem que nós pensamos que nós somos? Quando nós, então, nos deparamos com o Magnificat, a verdade da palavra de Deus que nos sacode e nos acorda, nós entendemos a nossa finitude e nós entendemos e vemos quem é Deus, o Eterno. E então nós entramos nesta lucidez de exaltar o Eterno, vendo a grandeza de Deus, aquele que é e é para sempre. Maria começa dizendo que a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma reconhece que Deus é grande, somente Ele é grande. Eu não sou. Nós ouvimos o Salmo 146 nesta manhã. Os príncipes não são. Os mais importantes entre nós não são eternos, não são realmente grandes. Como disse o salmo que nós lemos, eles vão para o pó e nada são. Somente Deus é grande. Será que nós conseguimos ver Deus como Ele é, ao ponto de nós, como Maria, nos dizer: minha alma engrandece ao Senhor? Isto é, a alma do que se trata de que nós somos então todos divididos em parte, não, mas sim a essência do meu ser, o mais íntimo centro do meu ser, exalta o Senhor. Não apenas uma moção exterior, litúrgica, por alguns momentos, mas uma atitude que vem do íntimo daquilo que eu sou. Minha alma engrandece o Senhor. Minha alma se depara e se maravilha diante de quem Deus é. Ela enxerga quem Deus é e vê a minha própria pequenez, e ela então, maravilhada, impressionada, exalta ao Senhor, rende a Ele todo o culto, toda adoração. Maria vai dizer: Ele atentou para a humildade da sua serva. Minha alma engrandece ao Senhor, e eu sou apenas o quê? A sua serva. Maria não se vê como rainha do céu, rainha de nada. Ela se vê como apenas uma serva de Deus, que Deus vai utilizar como um vaso, um instrumento no grande plano dele. E ela se coloca nas mãos de Deus como serva. Eu sou servo, Deus é grande. Ter esse Natal, então, do Magnificat, que aconteça em cada um de nós, que nós sejamos levados a essa lucidez de exaltar o Eterno, exaltar somente o Eterno. O que é que você tem exaltado na sua vida, meu irmão? Minha irmã, o que é que você tem exaltado na sua vida? O que é que você vê como grande? Você mesmo, algo aqui neste mundo, o que é comparável com o nosso Deus? Você consegue contemplar, ver com clareza a grandeza de Deus como Maria? Tem um Natal do Magnificado, que o Eterno Deus seja exaltado no mais íntimo do ser de cada um aqui. Mas quando isso acontece, há um reconhecimento do que? Da nossa pequenez, da nossa carência. Há uma visão muito clara
da nossa carência. Maria vai cantar o quê? O meu Salvador. Olhando para Deus, engrandecendo a Deus, ela vai dizer: Ele é o meu Salvador. O que está por detrás do meu Salvador? Tomás de Aquino é chamado doutor da Igreja Católica Romana, e ele entendeu que Maria era pecadora porque ela precisou de um Salvador. Essa palavra Salvador tem essa implicação, envolve também o fato de Deus ter, então, escolhido ela para fazer essa obra. Mas a verdade é que o que Maria vê é a sua pequenez. E qualquer coisa que ela possa vir a ser, depende de uma salvação, depende de um Salvador, de um resgatador. Ela tem, então, o que? Um reconhecimento, ela chega a esse reconhecimento da sua carência, sua pequenez, sua carência de Deus. E se não for a ação de Deus, ela está entregue ao quê? À derrota, ao nada, à inutilidade, à culpa, ao pecado. Que o Magnificat nesse Natal molde a sua vida. E molde então o seu Natal, o Magnificat. Que você chegue a esse reconhecimento de que você é carente. Por que as pessoas não vão a Cristo? Ao encontro com Deus em Cristo? Porque as pessoas não se entendem como carentes. Elas estão alucinadas pelo diabo e pelo mundo. Está tudo bem comigo. Talvez um pouquinho de religião ou um entendimento equivocado de fé cristã, onde é me dado algumas orientaçõezinhas, eu faço uns esforços e eu realizo, porque na verdade eu sou bom, eu consigo fazer, e fica tudo em ordem entre eu e Deus, eu fico ótimo. Não entendem a sua carência, não entendem, não conseguem enxergar que precisam de um Salvador. Por isso não vem a Deus em Cristo. Continuam nos seus caminhos. E se alguns entendem, muitos inclusive sublimam, tentam administrar de uma forma em que não precisam encarar a realidade. Mas que nesta manhã Magnificat, molde o seu Natal e molde o seu coração, exaltando o eterno e reconhecendo a carência, essa hora de humildade. Não há como se tornar um cristão sem se passar por essa hora, essa visão tremenda de humildade. Sou um carente. E se não for o Salvador, Deus em Cristo, não há esperança para mim. Por isso, Magnificat nos leva a depender do quê? De nós, dos nossos méritos, não, mas da graça de Deus. Maria vai cantar. Ele fez grandes coisas que eu merecia, por justiça, por mérito. Ele fez grandes coisas, na verdade, ela diz, em meu favor. É favor, é tudo uma questão de favor, é aquilo que não merecemos, é aquilo que nós não compramos nem conquistamos, é aquilo que tem que ser nos dado, é misericórdia. Fez grandes coisas em meu favor. O anjo, quando chega a Maria, diz, alegre-se, agraciada. E ela então entra naquela situação realmente de impacto e talvez até um pouco de confusão. Mas o anjo vai repetir, você foi agraciada por Deus. Em 404 foi terminada a versão, versão da Bíblia para o latim, encomendado pelo Papa na ocasião. E quando o anjo diz aqui, alegre-se, agraciada, se traduziu para o latim como alegre-se, cheia de graça, e entrou esse equívoco para o pensamento de muita parte da cristandade, como se Maria então fosse um depositório da graça de Deus. Deus colocou sobre ela um reservatório cheio da graça, e que ela dispensa então as pessoas e através delas conseguem a graça. Mas na verdade, isso foi corrigido, o entendimento correto não é que Maria é cheia de graça, mas que ela foi agraciada. A graça de Deus se voltou para ela.
nesta missão, neste chamado de ser usada por Deus. Aqui Maria, então, é dependente da graça, como todo ser humano, com exceção de Jesus Cristo, como todo ser humano é. Ou é a graça de Deus, ou é Deus se voltar para nós com o favor que nós não merecemos, fazendo isto em Cristo, que vem no Natal, e o favor se completa, Ele morrendo na cruz por nós, no nosso lugar, para que pudéssemos ter perdão, ou não há esperança para nós. Se não for graça, por justiça, estamos todos condenados. Quem de nós pode reabilitar-se a si mesmo e chegar ao ponto de, então, estar perfeito diante da justiça de Deus em todo o tempo da sua vida? Ninguém. E não há como compensar. Essa é a verdade do Evangelho. Por isso Deus veio em Cristo. Dependência da graça é um Natal e um coração, então, moldado pelo Magnificat. Mas quando isso acontece, surge o que em nós? O que acontece no nosso íntimo? Há a chegada do temor. Há um experimentar do temor de uma forma tremenda. Diz ela aqui, sua misericórdia, no verso 50, sua misericórdia estende-se aos que o temem. Chegamos diante de Deus clamando por graça e misericórdia, quando nós enxergamos quem Deus é e quem nós somos. E nós somos cheios de temor, porque vemos quem Deus é na sua santidade, na sua justiça perfeita e completa. E nós vemos a nossa pequenez, a nossa imperfeição, a nossa culpa, e grande é o temor. E quanto mais assim enxergamos, mais nós corremos e clamamos pela graça de Deus em Cristo. Há um experimentar do temor tremendo. Mas há algo maravilhoso que acontece quando nos encontramos com Deus, a sua graça. Quando nós dependemos da graça dele em Cristo, do favor dele, e passamos a ser dele, nós integramos o que nós chamamos tecnicamente em teologia de escatologia. Escatologia é a palavra que se refere às últimas coisas, mas não quer dizer o finzinho. Na teologia se refere a esta era, Jesus falava da era vindoura, esta que começa com o Natal, o nascimento dele, a morte na cruz, a ressurreição. E aí Deus então realizando o que ele prometeu na era passada, antes de Cristo, que há de se cumprir com a vinda de Jesus Cristo. E Maria canta muito sobre esta era aqui. Muitas coisas que ela canta já se cumpriram em parte, já vemos na história, temos visto na história e até no dia de hoje acontecendo. Mas que há de acontecer de forma plena, se cumprir, realizar, quando Jesus Cristo voltar. Ela está cantando toda esta era, então, chamada vindoura, esta era última, escatológica, que é esse tempo do Cristo ressurreto, quando já foi realizada a graça de Deus na cruz por nós, e há de se cumprir no final da história nas mãos de Deus. É a história da salvação. A obra de Deus que vem se realizando desde o Jardim do Éden, quando o ser humano caiu diante de Deus. E as Escrituras contam essa história da salvação. Primeiro, no Velho Testamento, antes de Cristo, a promessa do Salvador, o Cristo. E o Novo Testamento chega então o Cristo. E agora esta obra de Deus de buscar a humanidade e realizar o final dos tempos. De agora em diante, diz Maria no verso 48, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A partir deste encontro com Deus no Magnificat, ela se vê agora não como uma senhora da história, mas alguém que está dentro da história que Deus está escrevendo. E eu e você, quando nós somos moldados pelo Natal do Magnificat, nós temos um encontro com Deus, exaltando o eterno, vendo quem Ele é e quem nós somos em realidade, reconhecendo a nossa carência, dependendo da graça. Nós, então, em Cristo, passamos a integrar essa história da salvação, esta grande obra que Deus está realizando.
Em Cristo fazemos parte dela e nós haveremos de estar, inclusive, lá na consumação, naquele dia glorioso, quando então o Senhor fecha esta história humana e lá no reino eterno de Deus estaremos nós. Nós nos vemos não como seres jogados daqui para lá sem nexo numa história humana que não tem nexo. Nós nos vemos como uma direção, nosso espírito tem um descanso e uma lucidez de direção e propósito. Eu estou fazendo parte, Deus me chamou para fazer parte da sua história, história gloriosa de salvação em Cristo. E eu sou um membro do seu reino eterno. Eu olho para cá, olho para lá, vejo reinos, mas vejo que eles passam. Olho para a história, estudo a história, vejo como os grandes homens passam, suas glórias passam. Mas eu exalto o eterno e a minha vida está na história que esse eterno Deus grandioso está escrevendo. Magnificar, impacta meu Natal, impactando a minha vida e minha existência toda. Mas isso me leva ao quê? Me leva a uma alegria de cultuar. Há um prazer de cultuar a Deus quando eu entendo realmente o magnificado. Quando Ele habita, sacode o meu espírito mais íntimo do meu ser. Não apenas novamente, não a atividade religiosa, litúrgica externa, mas quando nasce de lá dentro, eu reconhecendo quem é o Deus eterno e a minha carência, mas resolvendo a minha carência na dependência da graça dele em Cristo por mim. E me integrando a essa história, eu então, dia a dia, me alegro no cultuar com a igreja e o povo de Deus. Cada momento desses, como nesta manhã, é um ponto numa história que está avançando e maravilhosa de Deus em Cristo. E Ele me chamou para fazer parte dessa história. Cultuar é uma alegria para mim. É o cultuar um peso para você, meu irmão, minha irmã. É o cultuar um peso para você. É algo que você faz com muita dificuldade. Ou há uma alegria no cultuar? Você que é líder de família, você transmite a ideia de alegria para a sua família, quando você arregimenta todo mundo para vir para cultuar? Ou você transmite uma ideia de peso e desânimo? Quando na sua casa fala-se sobre o cultuar com a igreja, você direciona isto para uma impressão e uma visão de algo prazeroso, alegre, né, em sua vida, ou como um dever, um peso que você tem que carregar. O meu espírito, diz Maria, se alegra em Deus, meu Salvador. Talvez você não se alegra no culto, sabe por quê? Você ainda está sob a alucinação do mundo e do diabo. Por isso você não se alegra. Você ainda acha que outras coisas são grandes e você está envolvido com elas como se fossem eternas. Por isso que não há alegria no culto ao Senhor. Só haverá habitar a alegria em seu coração e cultuar a Deus quando você realmente exaltar o eterno, enxergar quem você é e quem Deus é, e você reconhecer a sua carência. E você então saber que você tem que depender da graça e somente da graça, porque ou é pela graça ou não há esperança para você. E a maravilha é que a graça, Deus se voltou para você em Cristo. E você então experimentar o temor de Deus e ver a sua vida não como uma coisinha isolada de alguns anos que você vai fazer e acontecer como você quer, mas como uma pequena parte de um maravilhoso plano escatológico da história que Deus está escrevendo. E aí então você vai ser liberto para se alegrar no cultuar. Será algo prazeroso para você. Molde-se pelo Natal do Magnificat. Que nesta manhã a palavra de Deus sacuda a sua vida, seu pensamento, não num mero agito exterior, mas numa reflexão como de Maria, o meu espírito, coisas do íntimo, experiência na dimensão mais íntima possível, a alma do espírito. Ali você possa pensar no Senhor, quem Ele é, ver
contemplá-lo e ser levado a essa graça, essa história com Deus, a sua pequenina história, ganhando uma dimensão maravilhosa, tremenda, por ser inserida na grande história de Deus, a escatologia do plano dele eterno. E aí você possa, como povo de Deus, se alegrar sempre em buscar o Senhor e cultuá-lo. Ele ser a alegria do seu viver, do seu coração, acima de todas as alegriazinhas que o mundo possa lhe dar. O seu Natal está moldado pelo Magnificat. A sua vida está moldada pelo Magnificat. Você chegou à lucidez ou você ainda está na alucinação do que é grande, do que é pequeno, invertido? E nesta manhã, a obra maravilhosa de Deus em Cristo, que começa no Natal e vai até a cruz. Louvado seja Deus, porque vai até a cruz. Mas também a ressurreição e a entronização eterna de Cristo. Que esse Natal tome conta da sua vida e do seu coração. Vamos orar. Nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, mas precisamos da Tua misericórdia, porque somos tão suscetíveis à letargia espiritual, nos agitos deste mundo, nas anestesias que o mundo nos oferece, nos alucinógicos que ele nos envia. Ficamos paralisados, neutralizados. Ó Deus, que a Tua palavra nesse momento, na simplicidade deste lugar, na santa calma deste encontro, que ela possa visitar o mais íntimo do nosso ser. E seja um momento, Senhor, quando a luz brilhe e possamos enxergar tudo como é. E nesse enxergar sermos levados à gloriosa vida contigo, à alegria em Ti. Tem misericórdia de nós, aplica a Tua palavra, faz a Tua obra em cada um. Oramos pelo Teu amor em Cristo. Amém.